Olá, você está no Vivendo da Palavra. Eu sou a Camila Ruvenal e quem está comigo hoje é Daniel Ruvenal. Camila, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estar no Vivendo da Palavra sempre foi e sempre será um deleite para mim. E hoje falar de um tema tão importante é desafiador. Já peço que você se inscreva, curta, comente. E é isso, gente, ajuda demais, viu? E o tema de hoje é Trindade. Dani, a pergunta principal deste programa. Jesus é Deus? Sim, sim, Espírito Santo é Deus? sim, O Pai é Deus? sim. Em quantos deuses nós acreditamos? Um. É isso, gente. Essa é a questão de hoje. Como explicar que nós acreditamos em só um Deus, tendo três facetas, né? Digamos assim. Três pessoas. Três pessoas. Três pessoas. Em Distintas umas das outras, mas um único Deus. um único Deus. E o que é Trindade, Dani? Essa é a primeira pergunta. Trindade. Trindade é um termo teológico que nós procuramos usar para tentar compreender a essência de Deus, né? Nosso Deus é um Deus triuno. E isso é um aspecto muito belo. Por vezes, há muitas pessoas que pensam que isso é a coisa mais chata da religião cristã, uma coisa dogmática e monótona, sabe? Uma coisa chata, falar sobre Trindade. Mas aqui eu me valho de uma obra muito boa, já fica a indicação, do Michael Reeves, Deleitando-se na Trindade, onde ele vai dizer que Trindade não é um aspecto árido da vida cristã. Pelo contrário, é o petit gâteau da fé. Então, Chega toda a fé. exatamente. Não é algo que teólogos criaram em torres de marfim porque não tinha mais nada o que fazer. Não. É a maior descoberta que nós podemos ter acerca de Deus. Descoberta essa que foi revelada por ele nas Sagradas Escrituras. Então, a maior verdade, Camila, que nós podemos falar sobre Deus não é tanto que Deus é santo. É uma verdade e grandiosa. Que Deus é poderoso, que Ele é sábio, onipotente. São verdades acerca de Deus. E são belíssimas. Mas a maior de todas é que o nosso Deus, Ele é trino. Com isso eu quero dizer que o nosso Deus, o nosso único Deus, se manifesta por meio de três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso é belíssimo. Isso é algo que destoa de todas as outras religiões. Você vai ter várias religiões com vários deuses com D minúsculo, porque foram criados à imagem e semelhança dos homens, mas nenhum Deus triuno como nós. Então, Trindade se refere a isso. A revelação bíblica de que há um Deus que subsiste em três pessoas. Não são três modalidades, tá? Não é Deus chegou no Antigo Testamento, sou Deus Pai. No Novo, sou Deus Filho agora, hein? Troquei de roupa. Depois, troquei de roupa e sou Deus Espírito. Não, não são três modalidades. São três pessoas que subsistem em um único Deus, Todo-Poderoso. Isso é Trindade. Isso é Trindade. Quais foram os homens que fizeram parte dessa ideia, que fizeram a base para nós acreditarmos hoje nisso? Primeiro, a Bíblia, né? A Bíblia, obviamente, não poderia partir da história somente pela história. Porque nós acreditamos que todo dogma, toda a teologia organizada e sistematizada ao longo dos anos, ela deve ter os seus alicerces na palavra de Deus. Portanto, nós vemos a crença no Deus triuno a partir dos escritores, tanto do Antigo como do Novo. No Antigo, de uma forma mais velada. No Novo, uma forma mais aberta. Por exemplo, você vai ter João capítulo 1, versos 1 em diante, que vai dizer que o verbo era Deus, o verbo ali Cristo. E que ele estava com Deus antes da fundação do mundo e todas as coisas foram feitas por meio dele. Então você vai ter ali uma autenticação da divindade de Cristo. Jesus perdoava pecados. Quem poderia fazer isso senão Deus, né? E ele recebia adoração, entre outras coisas. Então é muito claro que o Novo Testamento apresenta Jesus, o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. E ele é diferente do Pai. Por exemplo, se você pegar uma narrativa de qualquer evangelho que narra
o batismo de Jesus, o que acontece? O Filho de Deus, que é Deus, que eu acabei de falar, ele entra, né, para ser batizado por João Batista. Sim. Ouve-se uma voz dos céus, o Pai, este é meu Filho amado, e quem me compraz e quem tem o prazer. E desce sobre ele o Espírito. Então, ali você vê, né, já essa questão da Trindade muito forte. Aí você vê, por exemplo, em Atos, capítulo 5, se não me falha a memória, ali com relação a Ananias e Safira, onde eles mentem para o apóstolo Pedro, e Pedro fala, vocês mentiram não a mim apenas, mas para o Espírito Santo. Você não mente para um poder, você mente para uma pessoa. Sim. Então, tanto no Antigo de forma mais velada, como no Novo de forma mais revelada, nós temos a ideia de Trindade muito forte mesmo. Tá? Agora, na história, muitos autores. Você vai ter Inácio de Antioquia, por meio das suas cartas, em especial a carta aos Efésios. Tá? Você vai ter, por exemplo, também Tertuliano, por meio dos seus escritos. Tertuliano é o primeiro a usar essa palavra, Trindade. Tá? É muito importante isso. Na Bíblia não existe essa palavra. Como que a gente lida com isso, né? Então, realmente, não tem a palavra Trindade na palavra de Deus, Camila. Como não tem a palavra gravidade na criação? Eu gosto muito de usar esse exemplo, eu tiro de Charles Hodge, na sua sistemática, que ele diz que a teologia tem esse trabalho de organizar as verdades reveladas e cunhar nomes para facilitação e assimilação de conteúdo. Então, Isaac Newton não criou a gravidade. Ele só reconhece o fenômeno, sistematiza, né, de forma teórica e cunha um nome para facilitar. Da mesma forma, a Trindade. Então, a Trindade não foi Tertuliano que criou, outro pai da igreja. Ele só entendeu o ensino dos apóstolos, né, e principalmente do Novo Testamento como um todo, e ele percebeu que estava muito claro agora que Deus era um ser triuno. Tá? Não eram três deuses, não eram três modalidades. Era um único Deus que subsiste em três pessoas. Então, a melhor palavra que nós conseguimos ter até hoje é Trindade, que aponta para o caráter da essência do nosso Deus. Então, não tem o nome, é verdade, mas o conceito está ali. Tá? Isso é belíssimo. Então, você vai ter, então, Tertuliano, dando o primeiro nome desse conceito, se é que a gente pode falar assim. E depois você vai ter o Concílio de Nicéia, que foi feito ali por volta do ano quarto século, 325 mais ou menos. Onde o Concílio da Igreja, depois da estatização do cristianismo por Constantino, se reúne e Constantino diz o seguinte: a religião vai ser o cimento onde eu vou fortalecer o Império Romano. E é impossível eu fortalecer esse império com uma religião fragmentada. Por quê? Existia um homem chamado Ário que pregava que Jesus não era Deus e o Espírito Santo era um poder. Por outro lado, você tinha homens como o próprio Tertuliano e outros que pregavam sobre a Trindade. Que o Filho é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus. Como que a gente resolve isso? Foi então elaborado o Concílio de Nicéia e ali foi fundamentado que a religião, a crença verdadeira sobre o ser de Deus, desse quesito de essência, está na Trindade. E não no arianismo, que depois veio a ser conhecido, onde dizia que o Pai é Deus, o Filho é uma criação perfeita e o Espírito é uma energia. Quem acredita nisso hoje em dia são os testemunhos de Jeová, por exemplo. Tá? Então, nunca receba o testemunho de Jeová na sua casa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Cuidado com as mentiras deles. E a ideia é que você, ao conversar com o testemunho de Jeová, seja cordial, mas pregue o evangelho, porque eles não são crentes. Tá? Eles são herdeiros do arianismo. A próxima pergunta é como existe para nós que lemos a Bíblia, né, que não sabemos perfeitamente como tirar igual teólogos, né? Nós somos teólogos, porém não temos uma faculdade, então a gente lê... Treinamento, né? Não tem treinamento teológico, né? Exato. E quando a gente lê, parece-nos que existe uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso existe realmente uma hierarquia e como nós lidamos com isso? Certo. Não existe hierarquia, tá?
Tanto é que alguns pais da igreja, eles não gostavam do que hoje se usa comumente. Não sei se você já ouviu falar, muitas pessoas falam a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Segunda pessoa, o Filho. E a terceira, porque dá essa ideia de hierarquia. Mas, e tem teólogos hoje, contemporâneos, que não gostam de usar essa nomenclatura para não dar essa ideia de hierarquia. Tipo, o pai é mais importante que o filho, por conseguinte, é mais importante que o espírito. Então eles usam assim, a pessoa do pai, a pessoa do filho e a pessoa do espírito. Contudo, eu tendo a crer que eu não me veio à memória quem foi o primeiro a colocar esses números, né? Mas eu tendo a crer que na teologia essa classificação é utilizada não para falar da subordinação de um para com o outro, mas para falar mais especificamente sobre o papel de cada um na redenção. O pai é aquele que envia o filho. Logo, ele tem uma prerrogativa de ser primeiro. Ele é aquele que envia. Né? O filho é aquele que morre e depois envia o espírito. Ele e o pai. Então, por exemplo, hoje, se você. Jesus, o filho, encarnado, ele estava no Antigo Testamento? Estava, como verbo. Como verbo. Mas não a pessoa dele, porque ele nasceu de Maria. Nasceu de Maria. Certo? Certo. Beleza, há umas aparições ali, o anjo do Senhor que recebe adoração, né? É bem interessante isso. Mas o nascido de Maria, que haveria de morrer, não estava ali ainda. Certo? Realmente. Então, você aí no Novo Testamento, você tem um filho. E depois, cadê o filho hoje? No céu, com o pai. E quem está conosco? O Espírito Santo. Então você vê, pai ali, mas que aparece de forma mais clara no Antigo Testamento. Depois, o Filho aparece de forma mais clara no Novo, e depois ele envia o Espírito, e a ação do Espírito se torna mais clara e efetiva no meio do seu povo. Tanto é que há uma descida do Espírito no Pentecostes. Sim. Portanto, eu vejo que é uma organização para a gente entender aquilo que nós chamamos de trindade econômica. Econômica no sentido de organização. Como que o Deus triuno se organizou para salvar o seu povo. Para salvar aqueles que caíram no pecado. Então, Deus, ele elege alguns na eternidade, o Filho vem e morre, e o Espírito vem ao nosso coração e nos transforma. Pai, Filho e Espírito. Então não há uma hierarquia, mas há modos diferentes de trabalhar. Eu vejo assim. Bom, a salvação é uma realidade para aqueles que não acreditam na Trindade? Por exemplo, igual os testemunhos de Jeová, acreditam em Deus, acreditam que o Filho existiu, só que não acreditam que Jesus é Deus. Sim. Longe eles estão da salvação, eu diria. Não há como você você dizer que é uma pessoa salva, alcançada por Deus, se você nega o Filho dele. Tá? Então é impossível. Veja, a divindade de Jesus Cristo não é uma preferência teológica. É o fundamento de toda a fé. Porque se Cristo não fosse Deus, era apenas um homem morrendo por outro. Ele poderia salvar a si mesmo, mas não poderia nos salvar. Então, sendo Deus, o seu sacrifício tem valor eterno. Muito mais do que valor de cardeiros, bodes ou outro tipo de sacrifício. Sendo Deus de fato, o sacrifício dele se expande não só para o futuro, nos alcançando no dia de hoje, mas para o passado também, alcançando aqueles que tiveram fé no Cordeiro que haveria de vir. Um homem não conseguiria fazer isso, somente sendo Deus. Então, eu diria que nós devemos tratar pessoas que não creem na Trindade como descrentes e que devem ser alvos de evangelização. É uma fé em vão. Né? Exato. É uma fé sem fundamento. Exato. Qual aplicação prática você daria para a Trindade? Ok. Uau, aplicação prática são várias. São várias mesmo. Lógico, só para a gente não deixar passar, falar sobre Trindade não é muito fácil. A gente está pontuando certos elementos que foram trabalhados durante gerações. Então eu estou montado aqui em grandes gigantes da teologia, homens de Deus que trabalharam muito mesmo para que eu tivesse pelo menos fundamentos para falar com você. Então, antes de falar sobre as aplicações, eu quero dizer para você, estude mais sobre o assunto.
a ideia do Vivendo da Palavra não é esgotar o assunto, mas trazer clareza e um direcionamento para você que nos assiste no dia de hoje, tá? E, Daniel, uma doutrina tão difícil como essa, tão complexa, que vai para além da nossa lógica, né? Um Deus que subsiste em três pessoas, é aquilo que eu já li de certo autor, eu não lembro se era de John Owen. Ele dizia, quando eu penso nos três, eu volto para o um. Quando eu penso no um, eu sou levado aos três. Então é bem interessante, né? Mas essa complexidade, dentro dessa complexidade teológica, revelacional, qual é a aplicação que a gente pode tirar disso? E eu tenho aprendido a aplicar a doutrina da Trindade de três formas diferentes, né? Primeiro, o valor que há no casamento. Que? Interessante isso, né? Tirou o casamento. O apóstolo Paulo, ele gosta de tratar a igreja, ou o casamento, com o relacionamento de Deus. Ele aponta para o nosso relacionamento com Deus e aponta para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, por exemplo. Mas como a gente pode deixar mais claro isso? Se eu fosse falar para você, Camila, que Deus é um só, e que no papel da redenção os três fizeram aspectos diferentes ou exerceram obras diferentes, não, isso é ponto pacífico, certo? E agora, se eu dizer para você que o pai é mais importante que o filho, porque ele elegeu-nos na eternidade, o que você me diria? Que é verdade, porque Jesus fala... Errado. Oxe, Porque a gente não pode falar que o pai é mais importante que não o mais filho. importante, mas ele teve um papel maior. Não, o filho foi quem morreu. Então o filho é mais importante, Não, certo? nenhum é mais importante. Agora já aprendi. Exato. O pai não é mais importante que o filho não é mais importante que o pai, o espírito não é mais importante que o pai nem que o filho. Os três, eles são alvos da nossa adoração. Os três são belíssimos em si mesmos. São Deus. São Deus, não deuses. Certo? Então, eu diria que isso pode ser um reflexo do casamento também. Marido tem papel diferente de mulher. Mulher tem papel diferente do marido. Mas isso não significa que os dois têm valores diferentes. Entende? Onde eu quis chegar agora? Sim. Então, marido deve governar a casa? Sim. Mas isso não significa que ele é mais importante que a esposa. Da mesma forma que eu não digo que o pai é mais importante que o filho, porque ele enviou o filho. Sim. Certo? Então, os valores. Tá? Ninguém diria, por exemplo, que um filho é mais importante que uma mãe. O valor do filho? Não. Não é. Embora há aspectos diferentes. Quem governa ali, quem educa é a mãe. Não o filho educa a mãe. Certo? Certo. Então eu vejo assim, a Trindade mostra-me que é possível fazer coisas diferentes e não ser mais valorizado do que o outro. Principalmente na relação de família. Certo? Certo. O pai, o filho e a esposa. O outro aspecto, eu diria, Camila, é o aspecto missionário. Deus, ele não precisava fazer nada do que ele fez. O Deus triuno, ele resolveu se organizar para salvar o seu povo. Ele mandou seu filho. E o seu filho mandou o Espírito. Eu vejo que isso me impulsiona a ter uma mentalidade mais missionária. O Deus que nós servimos é um Deus missionário. Nós devemos também ser pessoas missionárias nesse sentido. Porque o Deus que estava na sua glória resolveu nos salvar. E nós devemos, então, buscar esse ímpeto na pregação, porque por meio da pregação da palavra alcancemos outros. Entendeu? Sim. A obra do Pai, tudo refletida no seu povo. Essa é a ideia, tá? E por fim, eu gosto muito de falar, eu tenho aprendido isso também, de falar sobre a importância da oração. Para que nós oramos? Para o Pai, para o Filho ou para o Espírito? Pro pai. Pro Pai pai. nosso que estás nos céus, né? Foi isso que Jesus nos ensinou? É. Mas veja, ainda que você não tenha um treinamento teológico, profundidade, ainda que você não saiba, a Trindade está envolvida na sua oração. Sim. Porque toda oração nós fazemos em nome De Jesus. E a Bíblia fala que se nós oramos é porque o Espírito Santo nos impulsiona a orar. Você não ora porque você é boa, porque você busca Deus por si mesma. É porque há o Espírito Santo dentro de você. Então,
nós nos dirigimos a Deus como nosso Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito. Veja como a Trindade está envolvida na oração, Não, né? olha assim. Não só no papel da redenção, na salvação, mas na oração também. Então eu aplicaria dessa forma. E eu vejo que o que nós sabemos de Deus é muito pouco. É muito pouco. Eu tenho aprendido também que a Bíblia se assemelha a uma janela e com uma cortina atrás. O que nós temos é uma fresta da cortina aberta. E essa fresta já nos deixa de boca aberta. Deus é trino. O que mais a gente vai saber sobre ele no Novo Céu e Nova Terra? Eu não sei. Vai para além da minha imaginação, vai para além de qualquer coisa. Veremos quando chegarmos lá. É por aí. Isso. Obrigada, Dani, Bem. pela presença, pela palavra. Obrigada a você por ter assistido. Espero que você tenha gostado do tema. Se você gostou, curta, compartilhe, comenta, inscreva-se no nosso canal. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo sábado. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.